assim, mas a igreja vai doar o refrigerante. Pronto, estou perdido, não sei mais o que fazer para ajudar. Irmãos, hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso meio a Elisa. Deus abençoe, Elisa. Elisa está aqui louvando ao nosso Deus por um grande feito do Senhor. O Senhor livrou a nossa irmã de um câncer, né, através de uma cirurgia, então tem muito que agradecer. É uma alegria ter você aqui no nosso meio, Elisa. Deus abençoe sua vida. Nice, faz uma oração pela Elisa, agradecendo a bondade de Deus, de ter ela aqui no nosso meio e da recuperação da sua saúde. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Mateus capítulo 28. Vou ler do verso 16 ao verso 20. O pessoal tem me perguntado, pastor, a gente não vai ter mais a EBD e tal? Vai, irmãos, vai. A gente vai voltar, dividir nos grupos no segundo momento, ok? Eu peço um pouquinho da sua paciência de me ouvir falar aí por mais de uma hora, é que eu preciso adiantar muito conteúdo, porque se eu fosse falar de pouquinho em pouquinho, nos 15, 20 minutos que eu tenho, a gente ia passar uns 2 anos falando sobre discipulado, tá bom? Então a gente precisa entender esse ano que é discipulado. Se o Senhor permitir, semestre que vem, a gente já está praticando o discipulado, amém? Mateus 28, de 16 a 20. Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao verso 20. Todos estão comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez, acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra. E Pai, nós estamos sedentos de Te agradar. Nós desejamos Te alegrar, Senhor. Nós desejamos viver segundo a Tua vontade. A gente sabe que se entrarmos pelo caminho da desobediência, só quem é prejudicado somos nós mesmos. E é por isso que nós, com sinceridade, mesmo sem forças para praticar, mas com sinceridade, dizemos que nós desejamos, Pai, viver conforme o Senhor planejou para nós. Nós desejamos ser Teus discípulos, nós desejamos fazer discípulos, neste lugar aqui que o Senhor nos colocou. Pai, tem misericórdia de nós, e através desse texto vai esclarecendo a nossa mente, vai colocando fogo no nosso coração, que o Teu Espírito possa estar nos impulsionando à obediência, transformando as nossas vidas de dentro para fora, para que nós possamos chegar àquilo que o Senhor sempre planejou para as nossas vidas. Pai, nós não merecemos tamanha honra, Senhor. O Senhor nos deu um grande privilégio
de sermos aqueles que vão reproduzir aquilo que o Senhor iniciou. Nós precisamos ser teus discípulos, nós precisamos fazer discípulos para o Senhor. Isso não é uma estratégia de crescimento de igreja. Isso é um jeito de ser, é um estilo de vida que o Senhor decidiu para nós. Nos ajuda, Senhor, a entender os desdobramentos disso nas nossas vidas, na prática. Em especial essa noite, nos ajuda a compreender, porque talvez muitas coisas em nossa vida ainda estão dando errado, porque tantas coisas ainda estão difíceis, e porque não acontece uma transformação real. Pai, a gente sabe que a única coisa que pode atrapalhar esse momento de relacionamento contigo são os nossos pecados, porque o Senhor já está disponível, disposto a estar conosco. Por isso eu peço que o Senhor, por favor, nos limpe e nos purifique, Senhor. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que possa atrapalhar. Leva a nossa mente na Tua direção, os nossos ouvidos, os nossos olhos, mas principalmente o nosso coração, Senhor. Mais uma vez, Pai, eu clamo, fala através de mim, Senhor. Não porque eu tenha qualquer mérito, pelo contrário, Senhor, sou tão mau, tão pecador. Pela Tua misericórdia, usa a minha vida, Senhor. Mas que nesse tempo, toda a honra e toda a glória sejam dados somente a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Semana passada nós iniciamos o compartilhar desse texto, tentando entender para quem Jesus estava falando. A gente no domingo passado deu ênfase de que esse texto ele tem uma ordem só: façam discípulos de todas as nações. Os desdobramentos disso se dão no ir, no batizar e no ensinar, mas a única ordem é: façam discípulos de todas as nações. E para quem Jesus estava dizendo façam discípulos? Para os discípulos. Então a gente chegou a uma conclusão que é óbvia: só faz discípulo quem é discípulo. Mas será que nós somos discípulos? E aí, através dessa pergunta, a gente ficou buscando no texto respostas. E se você acompanhar comigo no versículo 16, logo diz que eram 11 discípulos, que anteriormente tinham sido 12, mas agora Judas já não estava mais entre eles. O que nos mostra que discípulos eles têm uma característica: discípulos andam em bando. É como uma tribo, um grupo, uma comunidade, um ajuntamento, uma reunião, mas mais do que isso, quando Jesus ora por nós em João 17, ele diz para que nós sejamos um vínculo extremo em perfeição, como o Pai é com o Filho. Então, se você é discípulo, você precisa estar andando com discípulos, porque é fato, nós sozinhos, a gente não consegue ter êxito em todas as áreas. Aquilo que falta em mim é preenchido pela sua vida. Aquilo que falta na sua vida é preenchido pela minha, pela vida daqueles que estão ao seu redor. E é assim que funciona a vida daqueles que são discípulos. Vivem juntos uns dos outros. Passar tempo, dedicar tempo e esforço para estarmos juntos é uma necessidade da nossa vida como discípulos. O texto já declara que eles eram discípulos, por isso ser discípulo não é uma realidade de uma estrutura administrativa, é o seu jeito de ser, é como você vive, é quem você é. Na quinta-feira a gente estava ali na casa da dona Elza compartilhando esse texto e pensando um pouquinho sobre se somos ou não discípulos. A gente utilizou uma expressão muito simples: ser discípulo é como estar apaixonado. Ninguém vai dizer para você que você está, você sabe. E aquele que está apaixonado não somente sabe disso, mas o apaixonado não consegue disfarçar.
fica meio tonto, sabe? Os olhos brilham quando está perto da pessoa amada. É natural. E assim como na sequência o texto vai dizer que os discípulos adoraram o Senhor Jesus, nós que somos discípulos, que vivemos nesse grupo, que somos por jeito de ser, por jeito de viver discípulos, nós amamos o nosso Senhor. Ao ponto de, versículo 17, diz que eles viram Jesus e adoraram. Uma característica do discípulo é estar sempre com o seu mestre, é se espelhar no seu mestre, se relacionar com ele, adorar. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre essa expressão nos nossos dias a dia. Hoje a gente fala eu adoro para tudo, né? Quando chegar no intervalo a gente vai lá tomar o café. Pastor, gosta de café? Adoro. E a gente usa essa expressão para um monte de coisa. Mas dificilmente a gente tem usado essa expressão para quem deveria ser, para Jesus. Dificilmente, pelo menos eu não me recordo, de dizer, e Jesus? Jesus? Adoro. Ninguém fala assim, né? Mas é como deveria falar, deveria ser natural. Jesus, adoro, adoro. A sequência do texto também vai nos dar um alento, porque quando a gente começa a pensar que a gente precisa viver um estilo de vida parecido com o nosso mestre, porque nós somos seus discípulos, versículo 17 diz que depois de o adorarem, alguns duvidaram. Rapaz, ser discípulo não quer dizer que você vai ser uma pessoa isenta de falhas. Não quer dizer que você é infalível, perfeito. Não, vai ter uma hora que você vai duvidar. Vai ter uma hora que seu coração vai estar pesado. Vai ter uma hora que você vai ceder à tentação e vai cair. Isso acontece com os discípulos. Porque o discípulo, ele está buscando ser igual ao seu Senhor. Mas Jesus é o único homem que nunca pecou. Todos nós somos suscetíveis a isso. O texto não é um incentivo a você viver uma vida de pecado, mas o texto está dizendo, se acontecer de você cair, entenda, todos os discípulos de Jesus, em algum momento na vida, vão cair. A partir do versículo 18, nós vamos ter Jesus falando uma afirmativa, uma ordem e uma promessa. Uma afirmativa, uma ordem e uma promessa. A afirmativa está logo no versículo 18. Ele diz, me é dado todo o poder no céu e na terra. E essa afirmação que Jesus faz é base para a sua ordem e é base para a sua promessa. Qual é a ordem que Jesus dá? A ordem é, fazei discípulos de todas as nações. E qual é a promessa? A promessa é, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Algumas versões diferem um pouquinho na apresentação dessa frase final. Mas entenda que a afirmativa é a base para aquilo que Jesus vai falar na sequência. Hoje nós vamos falar sobre promessa. Eu acho que iniciando pela promessa, a gente vai entender algumas coisas que talvez não estejam tão certas na nossa vida. A partir disso, vai gerar em nós uma curiosidade sobre ser discípulos também. E a gente, para entender a promessa, vai entender também essa afirmação de Jesus. Para que ao entender a base, possamos ver a promessa e possamos compreender como isso se dá nas nossas vidas hoje. Amém? Como é que você lida com promessas? Quando você ouve a palavra promessa, você absorve essa palavra de forma positiva ou negativa? De forma geral é positiva, né? Normalmente a gente fica esperando alguém cumprir as promessas, certo?
Eu cresci num ambiente onde todas as promessas dos meus pais eram cumpridas. E isso é uma grande bênção. Ou não. Era legal quando meu pai vinha e falava. Houve uma época que meu pai era muito bem financeiramente. Faz muito tempo, irmãos. Lamento muito, já passou. Mas eu era pequeno e meu pai levou a gente no Carrefour no Dia das Crianças. E naquela época o Carrefour era a maior loja de brinquedos que tinha. E ele falou assim: olha, prometo para vocês que aquilo que vocês escolherem eu compro. Puxa, que da hora. Promessa maravilhosa, né? Mas às vezes ele prometia também: quando a gente chegar em casa a gente vai conversar. Puxa, essa promessa ele podia quebrar, não podia? Mas não quebrava, rapaz. Deus é assim, fiel em suas promessas. Promessa, ela tem duas características para que ela leve um peso sobre si: poder e fidelidade. Quando alguém promete algo para você, você vai acreditar nessa promessa com base nessas duas realidades: poder e fidelidade. O Rafael vem e promete: irmãos, até o aniversário da igreja nós vamos fazer uma reforma nesse tempo que vai deixar ele novo, 0 quilômetro. Aí você para e fala assim: rapaz, o pastor tem o poder para executar isso? O pastor, ele normalmente é fiel em cumprir as suas promessas? Olha, o pastor até pode ser fiel em cumprir as suas promessas, mas poder para executar isso? Não tem. Então, promessa vazia. Mas se eu falar assim: irmãos, prometo que vou vir pelo menos essa semana um dia para pintar a parede aí. Opa, isso o pastor tem poder para fazer. Normalmente quando ele diz que vem, ele vem, então creio que essa promessa será cumprida. Promessas funcionam desse jeito: poder e fidelidade. Às vezes a pessoa tem até poder de executar, só que essa pessoa, quando fala, ela não cumpre. Já marcou de conversar com alguém e a pessoa não ir? E aí quando a pessoa não vai, fala assim: puxa, não sei o que aconteceu e tal, mas a gente marca na semana que vem. Bom, você sabe que ela até tem poder para ir semana que vem, mas a fidelidade já acabou, né? Promessas são assim. A gente acredita de acordo com o poder de alguém executar e com a fidelidade dessa pessoa. Quando nós pensamos em promessas de Deus, a gente precisa acrescentar outras questões aí. Porque Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, amém? E ele é fiel e nunca falha em nenhuma das suas palavras. Daí para frente, o que a gente precisa entender? Bom, a gente precisa entender primeiro se a promessa é para você. Será que é? A gente precisa também entender se essa promessa tem uma condicionante ou não. Se Deus diz: eu prometo fazer isso se você fizer aquilo, condicionante. Ou então, se Deus diz: eu prometo fazer isso e ponto final. Não importa o que você fizer ou deixar de fazer, eu cumprirei a minha parte. E todos esses desdobramentos de promessa de Deus a gente vai entender hoje. Para que da próxima vez que você chegar em Mateus 28, 20 e ler o texto dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, você entenda o que Jesus estava falando. Porque Ele é poderoso e fiel para cumprir essa promessa, mas de acordo com aquilo que Ele falou antes. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, a gente começou a caminhar nesse texto, colocando os nossos olhos em um foco específico sobre a Tua promessa nesse texto. Nos ajuda, Senhor,
no próximo período, a pensar um pouquinho, que o Senhor nos ajude a abrir o coração, e que o Senhor nos ajude a atender a Tua palavra conforme ela está no texto. E que ao compreender, não somente a gente fique feliz por saber o significado, mas que nós sejamos transformados pelo Teu Santo Espírito e direcionados à prática dessa verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 5 minutinhos para as